Então, assim, a minha metanoia, não sei se vocês que estão assistindo aí conhecem essa palavra metanoia. Metanoia é uma palavra do grego, né, que quando nós traduzimos para o português é mudança de mentalidade ou a conversão. Quando eu tive ali a minha virada de chave, quando você usou a minha metanoia, a minha conversão, eu estava no meu quase 4º ano de faculdade e eu estava totalmente nesse meio, nesse mundo. E Deus, milagre, meu, nunca existiu, cara. Deixou pra lá. Não, deixei pra lá. Mas assim, eu creio nisso. Quando Deus ele tem um plano na nossa vida, na nossa existência, não há quem segure. Não há quem impeça esse plano acontecer. E Mesmo você não poderia impedir, porque se o plano é pra você, você de alguma maneira pode impedir ou não? não, eu acredito que não, porque é muito louco, cara. É o que essa palavra, eu quis usar metanoia, porque assim, você fala conversão. Peraí, conversão eu posso estar indo para a esquerda, a placa está dizendo para eu ir para a direita, eu posso converter aonde eu quiser, o lugar que eu quiser, para onde eu quiser. Mas quando eu uso esse termo metanoia, ele é mudança de mentalidade. Você para de ter aquela mentalidade que você tinha sobre aquele mundo, aquele assunto, e você começa a ter uma outra realidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu acabei tendo essa mudança de mentalidade e crendo, acabando crer nesse mundo. E eu digo para você, ninguém pode impedir. Porque eu falo para você que eu já tentei impedir sobre o meu chamado, sobre a minha vocação, sobre aquela voz que está dentro de mim me chamando para fazer aquilo, para ser aquilo, para fazer aquilo. Entrando nessa linha, por essa percepção, então o livre-arbítrio não existe ou existe? Existe, mas Deus, ele nunca, o Deus, o chamado, seja qualquer for, como a sua vocação. Tudo se dá na potência da experiência que você tem. Mas assim, se Deus tem um plano, e eu falo assim, ele tem um plano pra você, vamos dizer assim, que é essa sua voz interior ali falando com você. Mas você fala assim, cara, não. Você, num certo sentido, tem o livre-arbítrio de barrar isso. De barrar isso. Mas o chamado, ele é tão expectante dentro de você, ele é tão forte, ele te traz uma expectação tão grande dentro de você, que você não tem como dizer não. Eu quis dizer não no primeiro instante. Eu quis falar não. Falei, não, pô, isso não é pra mim. Você é louco, eu vou ficar dentro de uma igreja ouvindo um monte de gente falar Jesus te ama. A coisa que eu mais odiava na vida era alguém chegar pra mim e falar Jesus te ama. Eu odiava isso. Então, olha a mentalidade que eu tinha, eu acabei mudando. Porque quando você tá dentro, o teu olhar para fora ou para a periferia, para o que está em volta, ele é diferente. Você começa a ter uma... Após essa metanoia. Após a metanoia, você começa a ter uma outra visão. Mas eu digo pra você, tudo parte da experiência que você tem. Porque eu posso, a partir de agora, ser um ateu e falar, eu acredito em Deus. Eu posso, filosoficamente. Mas não estamos falando de filosofia, estamos falando de experiência. De você sentir dentro de você. Muitos ateus, muitas pessoas que não creem em Deus, elas não creem porque elas não tiveram, não se abriram a uma experiência. Só que no primeiro instante eu não me abri a essa experiência, a gente chama de eclosão metafísica, porque eclode dentro de você. É algo que você não contém. É algo que você não consegue dizer, eu não quero, não é pra mim. Aí entra naquela coisa que você pergunta, mas e o livre-arbítrio? Eu não tenho a opção de não querer? Você tem. Assim como eu tive. Mas podemos dizer que no sentido mais profundo de religar e dessa ir em direção à sabedoria, podemos dizer assim,
me dá a sensação que você não tem muita escolha, né? Que você, assim, não no sentido que nós somos presos, mas no sentido do amor, do praticar o bem. Parece assim, o caminho é esse. Você pode tentar ir pro outro lá, mas assim, tá sempre alguém te dando um tapinha. Opa, volta, amigo, volta. Mas é aí que tá a metanoia, através da experiência. Quando você tem uma experiência, você tem uma sensação, você tem um sentimento. Aquele sentimento, ele vai te impulsionar. E você vai ver que aquelas coisas que você fazia, cara, não faz mais sentido. Aquelas amizades não faz mais sentido. Fazer aquilo pra mim hoje, cara, pra mim é uma loucura o que eu fazia. E eu contei pra minha mãe 10 anos depois. Depois que você já tinha saído. Depois que eu já tinha saído, que eu tava na igreja, que eu já... Porque eu contei pra ela, ela assistindo um programa de televisão que eu fui contar meu testemunho de vida. Depois do programa, ela me ligou. Eu nunca soube de nada. Você tá louco? Ela viu você ao vivo. Ela viu ao vivo. Falou um monte pra mim. Eu falei, mãe, é uma coisa minha. Foi eu vivi, eu quis. Por quê? A preocupação maior não era nem a pichação. A preocupação maior era da surra que a polícia dava quando pegava a gente. Entendeu? Então, assim, a metanoia... A mudança, ela só acontece com a experiência. Quando eu tenho um encontro, quando eu tenho um encontro do vazio da vida que eu tinha com aquele ponto que se chama mudança, com uma vida nova que eu quero ter. E esse ponto, ele como que foi? Tipo, o que rolou? Por isso que eu falo que não tem como fugir. Eu tenho o livre-arbítrio de escolher se quero ou não quero. Mas ele acontece. E acontece com todos nós. Com todos. Basta nós estarmos atentos.